O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Senhor, o Senhor é a luz que ilumina os nossos caminhos e a força que nos encoraja para seguirmos firmes na fé. Nós cremos na sua divindade, na sua santidade, na sua soberania e no seu poder. Cremos que somente o Senhor é capaz de nos guardar, nos proteger e nos abençoar. Cremos que somente o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Senhor, continue na direção deste programa, para o bem de todos que o fazem e que o assistem. E que assim seja, Senhor. Começa agora o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira. Na coordenação, supervisão e seleção de imagens, Nilton Moura. Receba os nossos sinceros agradecimentos pela sua honrosa e preciosa audiência. Continuem conosco até o final do nosso programa, porque até lá, muitas coisas maravilhosas acontecerão para o nosso deleite espiritual. E agora, o nosso momento de reflexão. Escolhemos para o programa de hoje o tema Perseverar para vencer. Faremos a nossa leitura como texto básico no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 7 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados, e todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aqui, esta parte do discurso feito por Jesus Cristo foi feita depois de ter deixado o pátio do templo e seguido para o Monte das Oliveiras. Trata-se de um sermão profético que destaca o princípio das dores. Ali estava diante dele um dos seus discípulos, e dos seus discípulos, um público gigante. Eram milhares de pessoas. Essas pessoas seguiam a Jesus Cristo para ouvir as suas sábias e maravilhosas palavras. Aqui destacamos o momento em que seus discípulos dele se aproximaram, procurando saber
como aconteceria e quais os sinais para anunciar o fim dos tempos. A primeira coisa que Jesus falou foi adverti-los no sentido de não serem enganados pelos falsos profetas que surgiriam. Jesus disse que naquele tempo muitos iriam aparecer enganando a todos, dizendo ser o Filho de Deus. É o que nós já presenciamos, porque a Bíblia foi escrita há séculos e séculos e séculos atrás. E o que a Bíblia escreveu naquele tempo acontece no dia de hoje. Interessante como nada mudou. Os fatos que nós presenciamos, os fatos que acontecem diante de nós, já são narrados na Bíblia há muitos e muitos séculos. Isto nos prova a veracidade das palavras escritas nas Escrituras Sagradas. Isto prova a seriedade que é a Bíblia. Um livro santo, um livro puro, um livro verdadeiro, palavras do Senhor. Outra observação feita por Jesus foi para que seus discípulos não se assustassem diante de tudo isso, pois fazia parte dos propósitos de Deus, o Pai, mas que ainda não era o fim. Tudo isso ia acontecer, mas que eles ficassem naquela certeza de que ainda não era o fim dos tempos. O que Jesus disse naquela ocasião é justamente o que vemos agora. Falsos profetas, pessoas dizendo ser o Messias, as nações em guerra, fomes, terremotos e outras coisas mais que vêm atemorizando a humanidade. A perseverança foi a palavra-chave mostrada por Jesus para que eles resistissem a tudo, sem se preocuparem com o resultado de tudo. Perseverar é insistir, é não esmorecer, é seguir em frente sem se preocupar com as adversidades, é não se deixar levar pelos insucessos, é ser teimoso. Ser perseverante é insistir. O mundo desaba sobre nós, mas nós continuamos perseverando na fé. Porque quem persevera está provando que crê realmente em Deus. Quem persevera está provando que realmente tem fé. É um servo fiel, confiante, batalhador e seguro de que tudo vai acontecer conforme Jesus Cristo já anunciou antes. Jesus Cristo vai voltar. E é sobre a perseverança que nos basearemos para a nossa reflexão de hoje. Jesus disse aos seus discípulos que se eles permanecessem, perseverassem até o fim, seriam salvos. Então nós precisamos ter a certeza, ter a convicção de que para alcançarmos a salvação, precisamos perseverar. E perseverar na fé. Os inimigos estão aí, batendo às nossas portas. Não deixemos nos desfalecer. Não enfraqueçamos. Sigamos firmes na fé, resolutos, crendo que Jesus Cristo vai voltar. E na sua volta, nós seremos vencedores, porque temos perseverado na fé até a sua vinda. Aquele que perseverar na fé até o fim será salvo. Palavras de Jesus Cristo, o enviado do Pai para salvar a humanidade. E essa humanidade precisa crer em Jesus, precisa ter Deus como o seu alvo principal, para que essa humanidade mude o seu comportamento.
Deixe de ser egoísta. Deixe de ser prepotente. Deixe de ser arrogante, invejosa, vingativa, orgulhosa, gananciosa, e passe a seguir os passos de Jesus Cristo, olhando para Deus, olhando para o Pai como seu alvo principal. Escrevendo aos crentes de Roma, o apóstolo Paulo foi bastante firme ao dizer: regozijai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações, na oração perseverantes. Não são poucos os que, mesmo dizendo-se crentes e garantindo que sua confiança no Senhor é inabalável, ainda se deixam levar pela incerteza. No Velho Testamento, encontramos homens que perseveraram e foram grandes vencedores. Um grande exemplo está na pessoa de Noé. Para muita gente, ele não passava de um louco ao construir uma arca num lugar onde a chuva não existia. Mas Noé confiava no seu Deus e fez tudo conforme ele ordenou. Isso é perseverar. Perseverar deve ser uma qualidade primordial do cristão. Porque o apóstolo Paulo dizendo para os crentes de Roma que eles se regozijassem na esperança, fossem pacientes na tribulação e na oração eles fossem perseverantes. Não é fácil você ser paciente diante de uma tribulação. É preciso muita fé. É preciso crer realmente em Deus. Muitos, mas muitos mesmos, se dizem crentes e garantem que confiam no Senhor e que sua fé é inabalável, mas ainda se deixam levar pela incerteza. Não é incomum você perguntar para a pessoa, tudo bem? E a pessoa dizer, maravilhoso, tudo maravilhoso, tudo bem. Mas quando sai dali, daquela presença do amigo ou da pessoa, começa a viver momentos de tribulação interior. Problemas da vida, problemas financeiros, problemas sentimentais, problemas de saúde. Então não está tudo bem. Noé foi um homem que perseverou na fé. A perseverança deve ser uma qualidade primordial do cristão. Se cremos que Deus é soberano e que Ele está no controle de tudo, certamente estaremos prontos a ser perseverantes. Vocês já pararam para pensar sobre o tamanho da perseverança do povo hebreu durante os 410 anos de escravidão e a espera pelo libertador? A perseverança daquele povo, esperando pela resposta de Deus, teve consequências trágicas para o Egito. Foram 10 pragas, cada uma das mais contundentes. Foram 10 chances para Faraó se redimir e ouvir as mensagens de Deus. Quem persevera na oração supera as aflições e suporta as investidas do inimigo até o momento em que Deus diz basta e castiga os opressores. Grande e perigoso problema que aflige o ser humano é ser imediatista. Sempre queremos urgência quando se trata de benefícios para nós mesmos. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, sempre esperamos que Ele nos atenda imediatamente. Quem persevera na oração supera as aflições e suporta as investidas do inimigo, até o momento em que Deus diz basta.
Essa é a grande verdade. O grande e perigoso problema que aflige o ser humano é ser imediatista. Precisamos nos conscientizar de que Deus tem 3 respostas para as nossas preces e tudo só acontece dentro do seu tempo. Há momentos em que pedimos a Deus coisas que nos interessam, coisas das quais precisamos. E Deus atende imediatamente. Isso não quer dizer que somos mais santos do que os outros, mas devemos dar graças a Deus por isso. Em outros casos, Deus manda que nós esperemos. É aí que não suportamos uma espera de 1 mês, 1 ano ou 10 anos. Está em jogo a prova da nossa fé. Mas tem aquele momento que Deus nos dá um suave, mas incômodo não como resposta. Nesse caso, fica bem fácil partirmos para a blasfêmia contra o Senhor. Mas quando Deus diz não, é para o nosso bem. A perseverança é fundamental. Que bom exemplo daquela mulher que esperou 12 anos para encontrar Jesus e ser curada de uma hemorragia. Fato narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 25 e 26. Diz a Bíblia que ela havia padecido nas mãos de vários médicos, gastando tudo quanto possuía. Ficava cada vez mais pior a sua situação. O apóstolo Paulo mandou um recado aos crentes da igreja de Colossos, dizendo: perseverai na oração, vigiai com ações de graças. Tiago, em sua epístola, capítulo 1, versículo 25, diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Finalizando, fazemos algumas perguntas. Como você é perseverante? Sua perseverança lhe tem proporcionado bons momentos? O que está faltando para que você seja perseverante? O crente verdadeiro, o cristão fiel, aquele que está em consonância com as palavras de Deus, aquele que está em plena comunhão com o Senhor, aquele que se esforça para seguir com firmeza os passos de Jesus Cristo. Este será um grande vitorioso. Para isso, prestem bem atenção. Você precisa ser perseverante na fé. Porque a sua fé é provada mediante a perseverança que você tem. Seja perseverante. Confie em Deus, o Deus Todo-Poderoso. Confie na sua divindade, na sua santidade, na sua soberania e no seu poder. Creia que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Creia que Ele é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia e de justiça. E até a próxima. Que Deus te ajude a ser perseverante. Depois desse momento de reflexão, estamos de volta com o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Obrigado a você que nos acompanha neste programa. Obrigado, meu amigo Orlando Castro, sua esposa, Dona Ceis, lá na cidade de Santa Maria. O Gênison e Dona Sônia, na cidade de Santa Maria também. Seu filho Kelvin. Para os filhos do Orlando e da Ceis,
o Lucas e o Mateus. Meu amigo Zé Roberto, da IPCG, Igreja Presbiteriana Central do Gama. Um abraço para meu amigo Zé Roberto, gente boa, gente fina. Roberto Felipe, sua esposa Edinalva, também seus filhos Daniel e Samuel. Obrigado a vocês pela audiência. Maria do Rosário Silva, na cidade de Olímpia, Minas Gerais. E lá na cidade de Crateús, no Ceará, está a nossa ouvinte Yolanda Oliveira. A Maria das Dores, em Nagoinhas, Belo Horizonte. Obrigado também a Elizabeth Oliveira, na Assembleia de Deus Fé e Esperança, em Maurilândia, Goiás. Lá também em Maurilândia, o nosso ouvinte Adelírio Mendes de Freitas, também da Assembleia de Deus. Meu amigo Arthur Rocha, sua esposa Dona Lourdes, seus filhos, netos, lá no setor leste do Gama, membro da Igreja Batista do Gama, Igreja Batista Central. Meu amigo Josué José e sua esposa Dona Marli, seus filhos, membros da Igreja Batista também na do Gama. Geraldino Neves do Rosário, da Assembleia de Deus em Goiás. A Mariana Rodrigues, na cidade de Catalão, no estado de Goiás. A Rosana Garcia, na Igreja Deus é Amor, em Goiânia. Um abraço para meu amigo Antônio Barros, um novo ouvinte do nosso programa, conversou conosco pelo WhatsApp e dizendo que estava acompanhando o nosso programa. É mais um ouvinte, mais uma pessoa que nós devemos agradecer penhoradamente. E nós continuamos dizendo, meus queridos e amados acompanhantes do programa, abaixo de Deus, vocês são a razão maior do nosso sucesso. Nós estamos aqui porque vocês nos acompanham. Esta é uma porta que foi aberta por Deus para que nós falássemos palavras sadias, palavras de conforto, palavras de salvação, palavras verdadeiras, mensagens inteligentes, verdadeiras, sem medo, dizendo a verdade, mesmo sabendo que essa verdade dói, que essa verdade incomoda, que essa verdade preocupa, que essa verdade leva muita gente a nos criticar. Mas, apesar de tudo, continuaremos firmes, mostrando aos nossos amigos a verdade verdadeira, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós continuaremos agradecendo a vocês pela preciosa e honrosa audiência. Mas nós precisamos prestar uma homenagem a uma das cidades mais belas do nosso país. Hoje, o nosso programa vai prestar uma justa homenagem a Manaus, capital amazonense. Esta capital está bem próxima à floresta amazônica e ao seu leste encontra-se o Rio Negro, que se lança em direção ao Rio Solimões. Essa junção é um espetáculo extraordinário, é o chamado e atraente Encontro das Águas. Você sabia que a população de Manaus gira em torno dos 2.100.000 habitantes? Pois é isso. Isso segundo o censo de 2022. Lá, você pode usufruir de apresentações folclóricas, musicais, religiosas, além da famosa culinária. Indo a Manaus, você vai curtir um clima quente e úmido, além da já famosa hospitalidade do povo manauara. A história da cidade tem muito a ver com a presença dos portugueses na região amazonense, e com a presença da tribo indígena Manaus,
Sua fundação data de 1669, com a construção do Forte da Barra de São José, isso na margem do Rio Negro. A cidade foi inicialmente chamada de São José da Barra do Rio Negro e depois passou a se chamar Nossa Senhora da Conceição da Barra do Rio Negro. Em 1848, recebeu o nome de Cidade da Barra do Rio Negro e em 1856 passou a se chamar Cidade de Manaus, em homenagem à tribo indígena dos Manaus. O nome Manaus significa Mãe dos Deuses na língua indígena. A cidade sofreu influências europeias e indígenas. A arquitetura e os costumes são exemplos da influência europeia. Até 1910, a principal língua falada em Manaus era o francês. Manaus viveu um período de grande desenvolvimento econômico durante o ciclo da borracha. No entanto, a cidade foi surpreendida pela concorrência da borracha natural da Ásia, o que levou a uma crise financeira. O Largo São Sebastião é um ponto turístico de Manaus que possui um piso de pedras portuguesas com um desenho de ondas pretas e brancas. O desenho foi criado pelo engenheiro Pinheiro Furtado em Portugal, no início do século XIX. Outros pontos turísticos da cidade são o Monumento de Abertura dos Portos, a Igreja de São Sebastião e o Teatro Amazonas. E é lá, na capital amazonense, onde está a nossa querida ouvinte Luciana Feitosa, que faz um convite especial para você fazer uma visita a Manaus. A Luciana está esperando você de braços abertos para conhecer a cidade do seu coração. Ela está dizendo: vem conhecer Manaus e você vai ficar encantado com a hospitalidade do seu povo. E quem visita Manaus uma vez, com certeza vai querer visitá-la muitas e muitas vezes. Vai lá, vai a Manaus e prova tudo isso que nós estamos dizendo e muito mais. Vai a Manaus, abraça o povo amazonense e boa sorte. E nós continuamos agradecendo aqueles que nos acompanham no programa 100% Gospel. Agora vamos para a Galeria dos Pastores. Pastor Galeno, da Igreja Verbo da Vida, Pastor Salvador, da Igreja Nova Vida, lá em Marcolândia, Pastor Valdemir Souza, sua esposa Luziete, lá na Assembleia de Deus em Betânia, no Piauí, Pastor Arão Lemos e sua esposa, pastora Helenice Lemos, seus filhos, pessoas envolvidas também com a pregação do Evangelho. Parabéns ao pastor Arão Lemos pelos filhos que ele tem, pregadores da palavra. Um abraço para Lourdes Costa, em Cuiabá, no Mato Grosso. A família Holanda, meu amigo Eliezer Holanda Filho, Zizo, sua esposa, Dona Gláucia Holanda, seu filho Darinho e seus netos Keila, Carolina e Pablo. Um abraço para a irmãzinha Gláucia Maria, Yaya, a irmã do Zizo. Essa família mora em Recife, a Veneza Brasileira, Recife, cidade heróica, monumento secular das velhas gerações. Eita, não, isso é Olinda, né? Recife, cidade lendária. É isso aí. Um abraço aí para a família Holanda, que continua divulgando o nosso programa na capital pernambucana. Obrigado a vocês de todo o coração. E recebi do Zizo mais uma mensagem de estímulo para que nós continuemos com o nosso programa.
Ele diz que a cada dia o programa está ficando melhor. Obrigado, Ciso, pela sua deferência, pelos comentários que você faz, nos estimulando e nos incentivando para que nós possamos continuar firme na apresentação deste programa. Um abraço para meus amigos lá em Marcolândia, o Oswaldo Costa e sua esposa, Dona Hilda, seus filhos Antônio Carlos e Petrônio, seu amigo Zequinha. Todo dia Zequinha vai tomar um cafezinho lá na casa do Oswaldo, né? Um abraço aí para o Roque, Dona Maria, tá bom? Lá em Marcolândia também. O Roque é irmão do Oswaldo Costa. É uma família maravilhosa, família Costa, lá de Marcolândia. Família que fez Marcolândia crescer. Foram vários e vários mandatos de vereador, né? E como vereador, o Oswaldo foi, um exemplo. Um abraço para Pedro Oliveira Alves, sua esposa Soliandra Alves, lá em Passos, na Paraíba. Mais um evento maravilhoso que foi realizado por esse casal, evento social, que repercutiu em todo o estado da Paraíba e em todo o Brasil. Maurílio Gonçalves, na cidade de Patrocínio. Leandra Rocha, na cidade espanhola de São Sebastião. Getúlio Moraes e sua família, na Igreja Deus é Amor, em Juazeiro da Bahia. Opa! As irmãs Silene e Cildani Medeiros, em João Pessoa, capital paraibana. Capital linda, João Pessoa. João Paulo, na Assembleia de Deus, em Fortaleza, no Ceará. Maria das Dores, na Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro. Opa, cidade do Rio de Janeiro. Um abraço para o casal Maurício Ferreira e Wanda Rodrigues. Residem lá no Rio de Janeiro também, né? Um abraço para a Luciana Feitosa, membro da Igreja Universal em Manaus, capital amazonense. A capital sendo homenageada hoje no nosso programa. Um abraço para todos vocês. Um abraço para meus amigos de Teixeira, Santa Terezinha, Piancó, Catingueira, Conceição do Piancó, São Mamede, Santa Luzia, Malta, Condado, Pombal, Souza, a cidade de Sorriso, cidade dos dinossauros, Cajazeiras, todos no estado da Paraíba. Um abraço para os pernambucanos, aí na cidade de Araripina, Petrolina, Trindade, Oricuri, Exu, Ipubi. Todos vocês, muito obrigado pela audiência. Meus amigos aí do Ceará, Maranhão, Sergipe, Rio Grande do Norte, São Paulo, Alagoas, Tocantins. Um abraço para o meu amigo Zé Vicente, lá na cidade de São Paulo. Um abração para todos vocês e obrigado pela preciosa audiência. Abaixo de Deus, vocês são responsáveis pelo nosso sucesso. E agora uma palavra de fé e esperança. Está no livro dos Salmos, 121, versículos 1 e 2. Palavras do salmista. Eleva os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Onde está o seu socorro? A quem você se apega nos momentos de dificuldade? Qual o ombro amigo que você encontra para reclinar sua cabeça? Você está com problemas? Problemas financeiros? Problemas de saúde? Problemas de relacionamento com a família, com os amigos, com os vizinhos, com os seus irmãos da igreja, com os seus amigos, companheiros do trabalho. Você está com problemas sentimentais? Com problemas espirituais? O único lugar que você encontra para amenizar a sua dor e o seu sofrimento é diante dos pés de Deus.
Só Ele pode solucionar os seus problemas, por mais difíceis, por mais angustiantes que pareçam ser. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele sabe dos seus sofrimentos. Muitas vezes, Ele está provando a tua fé. Se você se diz crente, se você diz que confia no Senhor plenamente, se você garante que está em plena comunhão com Deus, não há motivos para você enfraquecer. Não há motivo para você entregar os pontos. Não há motivo para você sucumbir. Porque você tem um Deus maravilhoso. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de tudo. Ele está presente onde você estiver. E Ele pode tudo. Só Ele é capaz de resolver os seus problemas. Problemas financeiros, problemas sentimentais, problemas de saúde, problemas de relacionamento. Não se preocupe. Confie no Senhor. E saiba de que Deus é o Todo-Poderoso. Ele está acima de tudo e de todos. E Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Confie nele. Confie em Deus. E Ele tudo vai resolver na sua vida. Agora espere. Hoje nós falamos sobre perseverança. Seja perseverante. Olhe para Deus. Entregue seus problemas nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza absoluta de que Ele nunca vai lhe abandonar. Ele pode dar a resposta agora para você. Ele pode mandar você esperar um pouco. E esse pouco pode ser 1 ano, 2 anos, 10 anos. Mas Ele vai resolver. E se Ele disser não, dê graças a Ele. Porque o não de Deus é o nosso bem. Esse é o Deus que nós amamos. O Deus da nossa vida. O Deus da nossa salvação. Estamos apresentando o programa 100% Gospel aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Se você tem algum trabalho para apresentar, mande uma mensagem de texto para o Newton. Faça o seu vídeo. Faça a sua gravação. Você canta bem? Você toca algum instrumento? Mostre ao mundo o talento que Deus lhe deu. Faça uma gravação de vídeo, mande para o Newton e nós estaremos prontos para divulgar aqui o seu talento, o seu trabalho. Tá bom? Estamos de braços abertos para receber aquilo que você enviar para a honra e para a glória do nosso Deus. Tá certo? Estamos aguardando, hein? Agora, um alerta que nós sempre fazemos e continuaremos fazendo para o seu bem. Jesus Cristo vai voltar. Vai. Quer você queira, quer não. Ele vai voltar. É uma promessa do Deus Pai. Que o Filho voltará. Para que haja a ressurreição dos mortos. Para que haja a separação do joio e do trigo. Para que haja a purificação dos corpos. E para que os salvos habitem eternamente no reino da glória. Jesus Cristo vai voltar. Se você achar bom, ele volta. Se você achar ruim, ele volta de todo jeito.
porque todas as promessas de Deus foram cumpridas. A única que falta ser cumprida é a volta do seu filho. Os fatos estão aí, a olhos nus. Terremotos, maremotos, desabamentos, inundações, as mais terríveis catástrofes, vidas sendo ceifadas. Não é a natureza se rebelando, não. É Deus mostrando a sua ira contra a desobediência de uma humanidade pervertida, orgulhosa, prepotente, arrogante, vingativa, uma humanidade que abandonou o caminho do Senhor. Uma humanidade que rejeitou o Filho e agora rejeita o Filho e o Pai. Essa humanidade precisa se conscientizar de que Jesus Cristo vai voltar. Não se preocupe. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. Talvez eu nem encerre a gravação desse programa. Talvez eu nem encerre. Porque a volta de Jesus Cristo é uma certeza. E disso eu tenho plena convicção. E aqueles que estão seguindo os passos de Jesus Cristo estão esperando alegres e felizes, prontos para gritar aleluia e glória a Deus. Maranata! Quando Jesus Cristo voltar, aqueles que perseveraram na fé até aquele momento estarão sendo regozijados, felizes, porque herdarão o reino celestial. Aí eu te pergunto, você fez sua escolha? Você vai pelo caminho estreito ou pelo caminho largo? A decisão é sua. A resposta é sua. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e te guarde. E que você pense, reflita na volta de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13:13. Encerramos aqui o nosso programa. Um abraço cordial de toda a equipe do programa 100% Gospel. E se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa. Aguarde. Que Deus nos dê saúde, força, vigor e vontade para continuar nessa sua maravilhosa obra. Tchau, gente. Aquele abraço.